Olá, amante da literatura, aqui é o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer os grandes textos e grandes autores da língua portuguesa. Na nossa série Ler Poesia, fazemos hoje o nosso segundo vídeo sobre Manuel Bandeira, um grande lírico brasileiro e um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922. Se você não viu o primeiro vídeo de Bandeira, por favor, veja, está aqui no link abaixo. É importante porque lá eu apresento um pouquinho da biografia do poeta e da sua obra para que você tenha essa compreensão e aí volte para cá para o segundo poema. Fechado? Feito? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma outra faceta de Bandeira, a faceta de poeta do cotidiano. E aí você pode me dizer, tudo bem, Átila, mas normalmente a matéria da poesia não é o cotidiano? E eu vou te dizer, depende. Os modernistas da primeira geração, como você viu no vídeo anterior, combatiam os parnasianos, que nada se ligavam ao cotidiano, parnasianos que buscavam a forma, sem conteúdo. Portanto, nem sempre a poesia refletiu cotidianos. Bandeira buscava refletir esse cotidiano da sua época, um homem atento, vivo, vívido, ciente de tudo que acontecia. Mas como refletir o cotidiano na poesia, como tornar o cotidiano poético, é o que veio a ser inovador e interessantíssimo na obra de Manuel Bandeira. Tornar o cotidiano poético significava dar vez, voz e espaço a pessoas marginalizadas da sociedade, a pessoas que ninguém veria se não se tornassem poema. Bandeira tem um poema que, por exemplo, fala de um carregador de feira livre que chega a um bar, se embriaga, depois bebe, canta e dança, se joga na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e morre afogado. Este poema, cujo nome é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, dá significado a um anônimo, a um suicida que não teria nenhum motivo aparente socialmente aceito para cometer o ato do suicídio e cuja morte passaria esquecida pela maioria da sociedade. Ao falar dele, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia num barraco sem número. Ao descrevê-lo, ao contar que uma noite ele chegou ao bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, Bandeira dá uma identidade, dá um ser. João Gostoso, o carregador anônimo de feira livre, que ninguém conhecia, passa a tornar-se alguém poético, alguém de alta voltagem poética, como Bandeira tratava, aliás, todos os seus símbolos, todas as pessoas que apareciam nos seus versos. Para vocês hoje eu vou ler um dos poemas que eu conheci ainda criança. Eu me lembro de ter esse poema lido na escola pela minha professora Sônia, quando eu tinha 8 anos. Eu estava na terceira série, eu sou um ano adiantado, terceira série hoje, quarto ano, e ela leu esse poema para nós, para falar da questão do olhar para o outro, o cotidiano em que você não se isola no seu mundo e você consegue colocar os olhos para fora da sua bolha. Este poema me causou um impacto tão grande que eu nunca mais me desvencilhei dele. Sempre que eu falo de Bandeira, eu preciso falar desse poema, porque o impacto que ele causa nos leitores é tão gigantesco que você se sente até um pouco estranho, um pouco pobre. Pobre não de dinheiro, mas pobre de consciência diante da situação retratada. Este poema se chama O Bicho. E diz assim: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Que forte, né? Vejam, ele começa quase que de maneira cinematográfica. Vendo um pátio, que pode ser um terreno baldio, um lugar vazio ou mesmo um lixão, ao longe. E ao olhar longe, num foco distante, ele vê um bicho ou algo que se lembra, algo que parece que lembra, não que se lembra, algo que lembra muito um bicho, mexendo entre os detritos, mexendo na sujeira, mexendo no lixo, procurando comida. Ao ver esse bicho, ele vai paulatinamente, lentamente se aproximando. Então ele vê um pátio, um lugar sujo, cheio de lixo, e um bicho no meio, tentando buscar comida.
E ele vê de longe, conforme ele vai andando, mas ainda sem distinguir exatamente o que vem a ser esse bicho, ele vê de longe que esse bicho, ao encontrar comida, não examinava, não cheirava, não queria ver se estava boa, estragada, vencida. A fome era tanta, que fome que eu tinha, parafraseando Vinícius, a fome era tanta, que fome que eu tinha, que esse bicho se entregava à comida, engolia com voracidade, com força, devorava para saciar o básico do seu corpo, devorava para continuar, pelo menos, sobrevivendo. Engolia com voracidade, não examinava, não cheirava, não via se estava bom ou estragado. E aí nós temos uma aproximação maior, técnica de aproximação do cinema, em que você vai aumentando o zoom da câmera até que ela fique focada em um ponto muito exato. Ele olha para esse bicho. E, em vez de dizer qual era o bicho, ele primeiro nega. A negação, claro, ela dará mais ênfase à informação final. Diz ele, o bicho não era um cão. Era o esperado, né? Cachorro catando comida no lixo, revirando sacos e tal. Não era um gato. Menos esperado, mas ainda possível. Não era um rato. Esse era esperado. Ratos revirando o lixo atrás de comida. Mas não era. Era um bicho visto de longe procurando comida naquela sujeira, naquela imundície. E quando se chegou mais perto, o Eulírico descobre que não era um cão. Não era um cão procurando lixo para brincar. Não era um gato, não era um rato. E termina com uma constatação absolutamente triste e aterradora. O bicho, meu Deus, era um homem. Vejam a força dessa interjeição. Caso o poema dissesse, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho era um homem, você vai falar, tá, tudo bem, era um homem procurando comida no lixo, mas era só um homem. O bicho era um homem, não tem uma carga emocional, tem apenas uma constatação. Agora, quando você tem o bicho, meu Deus, era um homem. Você tem uma locução interjeitiva, uma interjeição de susto, surpresa. Como assim aquele bicho imundo, fedorento, catando comida no meio do lixo não era um bicho, era um homem? Que susto, meu Deus. Por quê? Porque eu também sou um ser humano. E roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Amanhã posso eu estar neste lugar. Portanto, meu Deus, a ti eu peço olhar, clemência, e eu me sinto desesperado. Meu Deus, este era um homem, um semelhante, um igual. Que eu não me torne o que ele foi, né? E, meu Deus, que eu me ligue, que eu reveja, que eu repense. Que existem pessoas como eu, em situações muito piores. E o que me chocou, que se tornem, que se transformem de repente em uma outra ação. Que você tem um claro engajamento social, um protesto, uma crítica veemente, forte à pobreza das cidades ou das grandes cidades. Uma crítica que se faz pelo susto de ver um homem buscando comida no lixo. Um dos poemas mais belos e mais intensos do grande Manuel Bandeira. Se você gostou dos poemas de Bandeira, dos dois que analisamos aqui, por favor, deixe o seu like, deixe a sua curtida, comente esse vídeo, comente também se você quiser ver mais poemas de Bandeira, sugira quais, eu trago com maior carinho para você, com maior prazer. Acesse o nosso Instagram, @almadaconsultoria, ou mande dúvidas e sugestões de pauta no nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Semana que vem tem mais literatura e, claro, eu espero você, que é meu convidado especial. Um abraço e até lá!